Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho das plantas, relacionar ela com o ciclo de vida dela e o que ela precisa para viver. Então a gente vai falar um pouquinho desse aspecto aí, vamos lá. O que a planta precisa para o crescimento dela e para ela se manter viva? Primeiro é o seguinte, aqui a gente representou aqui uma arvorezinha, né? Então ela precisa de energia solar, né? Isso aí vocês já aprenderam há muito tempo, tal. A energia solar é importantíssima para a fotossíntese. Mas é só isso, ou como acontece tudo isso? Ó? A energia solar, ela vai ajudar no processo de energia, vai ajudar no processo de produção do crescimento da planta aqui, ó, de produção da glicose, ok? Então, ó, ela precisa do sol, né, da energia solar, ela precisa do gás carbônico, ó, o gás carbônico é absorvido por esses estômatos aqui, ó, que são umas partes da folha que absorve esse gás carbônico aí, ok? E a planta, nesse processo de fotossíntese, ela libera o oxigênio, tá? Ela libera o gás oxigênio para a atmosfera, tá? A gente vai ver no próximo slide um pouquinho com mais detalhes, ó. Agora aqui, ó, daqui do solo, ó, vem os minerais, ó. Então aqui, ó, ela precisa também de água, né? Então toda a planta precisa de água, acho que a gente não precisaria nem abordar isso aí, né? E ela precisa de nutrientes que também são absorvidos pelo xilema. O xilema é o tecido da planta aqui, é o que faz a condução desses sais minerais aqui da água para dentro dela, ok? Então, como se fosse o corpo da planta, a pele da planta, tá? Só para a gente fazer uma analogia aí. Os nutrientes têm que vir do solo também, então a planta não vive só de água, né? Tem um monte de nutriente que vem do solo. Claro que o carbono é o que vai dar a estrutura dela, o crescimento dela, a estrutura principal dela, mas esses nutrientes aqui, eles são importantes, tá? A gente tem os macronutrientes, aqui tá todos os símbolos da tabela periódica, tá? O N que é o nitrogênio, o P que é o fósforo, o K que é o potássio, o Ca que é o cálcio e o Mg que é o magnésio, são chamados de macronutrientes. Por que eles são chamados de macronutrientes? Porque eles precisam ser ingeridos em grandes quantidades, ok? Então eles são nutrientes que são absorvidos em grande quantidade pela planta, todos pelo solo aqui, ó, tá? Esses nutrientes estão todos aqui no solo. E a gente tem os micronutrientes que também são importantes, já falo qual a importância deles aqui, ó. Aqui eles são absorvidos em menores quantidades, ó. Então a gente tem, por exemplo, o manganês, o zinco, o cobre e o ferro. Tá? Nosso corpo, por exemplo, também absorve esses materiais. Tá? A gente tem o cálcio nos ossos, né? A gente tem, por exemplo, o ferro, que é importante para o sangue, né? Então a gente tem esses componentes no nosso corpo também, e a planta precisa absorver do mesmo jeito, tá? Os macronutrientes, por exemplo, eles ajudam no desenvolvimento, na formação da planta, no transporte de nutrientes, tá? São os macro aqui, ó. E os micronutrientes, eles atuam mais ajudando na fotossíntese, né? Os micronutrientes aqui ajudam no processo de fotossíntese, ajudam na produção de cloroplastos para a planta absorver a fotossíntese com mais facilidade, né? Então, vamos ver aqui a reação agora. Então aqui está a mesma imagem, tá? Agora, como que acontece a reação aqui para transformar o gás carbônico e a água? Então, olha só, aqui a gente tem uma reação química, ó, tá? Então, o que acontece? Ó, a planta, o que está antes da seta aqui, ó, é o que a planta absorveu, tá? O que está depois da seta aqui, ó, é o que a planta produz, ok? Ó? Então, olha só, ela pega o CO2, tá? Pega o gás carbônico, tá? E ela reage o gás carbônico com água. Tá? Isso na presença de luz, ok? Então precisa ter luz, energia luminosa aí para acontecer esse processo, tá? Então o CO2 misturado com H2, ele vai formar essa molécula aqui, ó, que é o C6H12O6, que é a molécula de glicose, justamente a estrutura da planta, a estrutura básica da planta, né? O carbono, essa captura de carbono é que faz o crescimento da planta. Então a planta só vai crescendo, o desenvolvimento de uma planta, de uma árvore, é graças à captura do carbono da atmosfera, tá? Então isso vai fazendo o crescimento dela. Nessa reação aqui a planta ainda produz água, tá? E aí produz o O2 aqui, ó, tá? Esses númerozinhos que estão na frente aqui são os coeficientes de balanceamento. Então, para cada 6 porções de CO2, vamos dizer assim, né? 6 mols, tá? Se a gente for falar mais na parte química, você precisa de 12 porções de H2O, tá? Você vai formar uma porção de glicose, vai formar 6 porções de água e vai formar 6 porções de O2 aqui, que é o oxigênio, tá? Então a planta precisa do CO2 e da água para sobreviver, para se manter viva, e ela precisa desses nutrientes aqui absorvidos pelo solo, ok?
A adubação ela é muito importante. Às vezes a planta aqui ela não tem nutrientes suficientes para o crescimento dela. Então, por exemplo, agricultores, né, ou numa fazenda que cultiva vários tipos de vegetais, você precisa fazer uma adubação. Pode ser uma adubação natural, por exemplo, aquelas que são vindas de resíduos de fezes de animais, né? E pode ser uma adubação artificial, que é uma adubação química, ok? Vamos diferenciar os seres autótrofos e heterótrofos, tá? Os seres autótrofos, aqui está uma imagem para a gente entender bem, ó. Seres autótrofos, trófo tem a ver com alimentação, tá? E auto é que ele mesmo, ok? Então, ó, ele mesmo produz alimentação. Então, a planta, ela mesmo produz a alimentação dela, absorvendo gás carbônico, né? Absorvendo energia solar, absorvendo água. Então, o ser autótrofo é que ele mesmo produz a alimentação, ou seja, ele não se alimenta de outro ser, tá? E o ser heterótrofo, tá? Ele se alimenta de outro ser. Então, qualquer outro ser que seja consumidor, então consumidor primário, secundário, então um grilinho que se alimenta da planta, aqui uma formiguinha que se alimenta da planta, é um ser já heterótrofo, ok? Qualquer animal que produz as plantas e as algas, as algas entram nessa classificação também. Então os seres que produzem o próprio alimento aqui são autótrofos, esses aqui os heterótrofos. As plantas carnívoras aqui, ó. Coloquei, já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar de planta carnívora? Então, como que funciona a planta carnívora? O que acontece, né? A planta carnívora, ela tem uma abertura aqui, né? Tem vários tipos de planta carnívora, tá? Que elas atraem alguns insetos, alguns bichinhos aí para perto dela, por causa da coloração que chama a atenção deles, ou às vezes por causa do odor que ela elimina, tá? Então, os bichinhos são atraídos pela cor, pelo odor, e aí eles acabam ficando aqui, são absorvidos pela planta. Aí o que a planta faz? Ela abraça, ela fecha esse animalzinho aqui e ela absorve todos os nutrientes dele, ok? Aí coloquei duas perguntinhas para a gente pensar aqui, ó. Então as plantas carnívoras, elas são autótrofas ou elas são heterótrofas, né? Elas produzem o próprio alimento ou elas se alimentam de outros seres, né? Então assim, elas são ainda consideradas autótrofas, ok? Por quê? Porque a alimentação delas pelos insetos aqui é apenas para complementar a nutrição dela, a dieta nutricional dela, tá? Então ela absorve esses nutrientes. Normalmente as plantas carnívoras, elas sobrevivem em locais que às vezes o solo não é tão rico em nutrientes. Então elas evoluíram, né? Isso é uma evolução da espécie aqui, evoluíram para conseguir absorver alguns animaizinhos aqui e conseguir absorver os nutrientes dele, ok? Aí a planta entra como consumidor primário ou ela entra como produtor? Então ela entra como produtor, ok? Todos os vegetais são produtores, apesar dela estar consumindo o animal, né? O consumidor secundário podia ser, né? Que ela está consumindo um consumidor primário, né? Mas ela entra como produtor. Então a planta carnívora ela é autótrofa, tá? E ela é produtor, tudo bem? Compostos orgânicos e inorgânicos, vamos diferenciar um pouquinho aqui para a gente entender o que é um composto orgânico e um composto inorgânico. Orgânico, tudo que está relativo a órgão, tudo que está relativo a organismo vivo, tudo que tem vida ou teve vida de alguma maneira. Então aqui desse lado estão os compostos orgânicos, aqui na direita. Tá? Então olha só, um tomate orgânico, restos de legumes orgânicos, pedaços de carne orgânico. Por que um tomate orgânico? Mas o tomate teve vida. A vida que a gente fala aqui pode ser a vida vegetal ou vida animal, tá? Então, um pedaço de carne orgânico, uma fruta orgânica, ele veio da árvore, né? Um pão, por exemplo. Mas por que o pão é orgânico? Porque o pão ele veio do trigo, né? Foi feito com trigo, né? Então os materiais orgânicos é que vieram de alguma coisa que tem vida ou que tem vida, tá? Então qualquer coisa que vem, ovo orgânico, então restos de alimentos de um modo geral orgânico, tá? Inorgânico é tudo aquilo que não tem vida, tá? Então, por exemplo, rochas, minerais, terra, areia, água, né? Tudo isso aqui são materiais que não têm vida. Mas já ouvi aquela frase, água é vida. A água ela é fundamental para a vida, ok? Mas ela não tem vida própria, então ela não é considerada composto orgânico, ok? Ficamos por aqui, até mais.